Sejam muito bem-vindos ao SexyCast. Eu sou a Aline Jones, host desse projeto, que busca trazer insights, inspirações. Eu espero que o convidado, a jornada desse convidado, sirva de inspiração para a jornada de vocês. E hoje eu trouxe uma convidada que trabalha com PNL, Programação Neurolinguística. Ela já investiu R$500 mil em mais de 15 viagens para o exterior para trabalhar e aprender com os maiores nomes de PNL no mundo. Atualmente ela promete desvendar as causas da depressão, ansiedade, burnout e te tirar desses lugares o mais rápido possível. O nome dela é Maíra Laranjeira, seja muito bem-vinda. Gratidão, muito bom estar aqui, cara. Obrigada por ter vindo, finalmente conseguimos marcar. Não é? A Maíra, inclusive, é aluna da turma Pandora, que foi uma turma importantíssima, marcou uma divisão aqui dentro, porque foi a versão 3.0 da teoria, e foi onde a gente colocou o Sexy Flow, onde os alunos aprenderam a fazer Sexy Spy, Sexy Storm. Então, assim, realmente é muito bom poder ver a tua jornada depois dessa turma crescendo. E eu já quero fazer a primeira pergunta, que é... Bora. Fala o que é PNL e por que você acredita que esse é o caminho pra cura. Bora lá. Tem a versão formal e informal, né? Eu gosto mais da versão informal, que é muito mais didática do que a estrutura da experiência, subjetiva, isso é muito chato, né? Não eletrifica ninguém, essa porra. Eletrifica a preguiça. Então, basicamente, PNL, simples. Vamos pensar o seguinte, programação neurolinguística, pensamento, sentimento, comportamento. Quais são os nossos padrões de pensamento, ou seja, qual a historinha que a gente se conta, que fica repetindo que nem vitrola quebrada, que gera um monte de sentimento bom, ruim, médio mais ou menos, que vai gerar os nossos padrões de comportamento. Então, essa ideia de programação é a ideia daqueles hábitos automáticos que, tipo, podem ser vícios ou podem ser hábitos fodas enfim, que muitas vezes você nem tem noção que você está fazendo. É você tomar consciência do que você faz, do como você pensa e do como você está se sentindo para ter mais escolha. Então, minha ideia também é levar a galera pro Self-Trace, tanto que a minha parada, assim, que tá lá na minha... Tipo assim, que a minha bandeira que eu levanto é muito... Cara, eu quero te ajudar a ter coragem de ser você. Isso, inclusive, é um assunto que a gente fala muito, que a gente diz muito pros nossos alunos, que é coragem para ser sexy. E na tua bio, você diz coragem para ser você mesmo. E aí eu te pergunto, ser a gente mesmo é sexy? É sexy pra caralho. Porque o grande lance é que a gente é tão contaminado de uma vida inteira carregando crença dos outros, ouvindo merda dos outros, né? Tipo, eu até digo que a minha tribo, a galera tem os ETs do bem, tem os caga-regras que é, tipo, seguir a manada. A gente é tão do tipo, porra, eu tenho que usar o tênis da Gucci e a roupa tal pra eu pertencer. Eu só sou alguém na fila do pão se eu tiver naquele layout específico, se eu for fudido, se eu for uma pessoa boazinha, agradadora, e aí eu vou ser amado e aceito. Atualmente, o meu ponto neural de terapia é esse. A minha eletrificação de pertencimento é maior que a eletrificação de eu ser eu mesma. Então, às vezes, eu passo por cima de ser eu mesma para pertencer a um grupo. E perceber essas trilhas inconscientes é fundamental pra gente entender pra gente ter coragem de ser sexy e falar, essa sou eu vou me posicionar. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai. E se não gostar, foda-se. Foda-se. É aquilo, né? Porque, cara, esse que é o grande lance, é o grande rolê. O quanto tempo e grana, você também em casa assistindo, cara, para e pensa, o quanto tempo e grana você perde querendo ser aprovado, sacou? Caralho, pra quê? Você falou, inclusive, em um dos seus posts, que eu gostei muito, que é a síndrome da boazinha. O que é a síndrome da boazinha? Cara, a síndrome da boazinha é aquela pessoa que não pode desagradar. Por quê? Cara, eu atendo, assim, tipo, muito médico, advogado, psicanalista, terapeuta, porra toda. E todo mundo, assim, é aquela coisa, eu não quero incomodar. Cara, quando eu escuto isso do meu cliente, isso me dá uma, tipo, eu fico até, tipo assim, dá aquele frio na espinha. Caralho, cara, para de falar essa merda. Eu não quero incomodar. Por isso você tá fudido. Porque a gente fica tanto naquela do eu não quero incomodar porque eu quero que as pessoas me amem, que, porra, entendeu? Então a síndrome da boazinha é essa pessoa que quer, tipo assim, não pode ganhar mais do que os outros, não pode postar no Instagram porque tem vergonha do que o tio que mora, sei lá onde, vai falar. Então você fica se encolhendo pra caber. E aí você acabou de falar isso, eu lembrei. Uma vez eu atendi uma senhora de Belém, cara, sim, com câncer de cólon.
E a história que ela me contou me marcou de um jeito que eu nunca esqueci. Ela trabalhava no Ministério em algum lance jurídico em que ela não tinha um cargo de destaque e ela sentia que ela não podia incomodar de tal maneira que ela falava assim, é como se eu tivesse que caber dentro de uma caixinha de sapato pra não incomodar. Tipo assim, sabe aquela pessoa otária que os outros, sabe, na jornada do herói, o homem comum? Tipo, que o chefe toma crédito, que os outros dão volta, que cai em golpe. Então, essa pessoa boazinha, que ela anseia tanto por ser querida, que ela sofre pra pertencer. E como cura isso? Eu Eu vou começar a anotar, né? Cara, Pode me dar quais são as dicas pra quem tá em casa e tem a síndrome da boazinha? Quer agradar, não quer incomodar? Como cura? Sim, é falando não. Doa quem doa. Aprender assim, resumindo, sendo bem sucinta, aprender a falar não. Tem uma frase do Warren Buffett que eu sempre cito, que é, cara, a diferença da galera rica pra muito rica é quanto de não você fala. Uhum. E é interessante porque teve um momento da minha vida que eu tava bem, assim, fodida de grana, de relacionamentos que eu tinha terminado um relacionamento longo, afastada da família, afastada dos amigos. E naquele momento ali é quando você verdadeiramente cria. Por quê? Né? Se você parar pra pensar, eu adoro essa metáfora. O Joe Dispenza, eu fui fazer um retiro com ele em Cancún, foda, e ele fala muito sobre isso. Pensa que é o seguinte, quem você é hoje, ele é moldado, ele é sustentado por várias relações. Que é, tipo assim, ou seja, essas outras relações dizem quem a gente é. Não, você tem que ser assim. Então, tem um monte de gente te cobrando. Porra, você tem que ser desse jeito que eu tenho na minha cabeça que é quem você é. Então, você tem que corresponder às minhas expectativas. E é uma galera. Então, quando você corta esses vínculos aqui, você não depende mais do externo, do outro, para definir a sua identidade. Então, nesse momento, não resta outra saída a não ser você vir pra dentro e falar, cara, ok, e agora? O que eu faço? Vou criar. Então, é quando a gente está nos momentos de crise, e se você for ler, por exemplo, no Poder do Hábito, tem um capítulo que ele fala sobre como é que você vende, quem é um bom cliente para, tipo, uma marca de empresa de pasta de dente, quando é que as pessoas mudam os hábitos de consumo delas? É quando elas estão tendo mudança de identidade. Por exemplo, toda alergia, ela aparece e some em momentos de transição de identidade. Porque o nosso sistema nervoso fica confuso, eu não sei quem eu sou, quem eu não sou. Então, nos momentos de crise, a gente está tão exausto do tipo, porra, isso tudo que eu conheço aqui, a minha zona de conforto não funciona mais. Não funciona, foda-se. Então, eu abro mão, eu solto o apego do ego, do conhecido, e eu mergulho na possibilidade de mudança. Porque dói tanto fazer mais do mesmo, que eu preciso soltar disso pra só assim, tipo assim, nada que eu conheço funciona. Então, eu vou pra dentro, pro meu inconsciente, pra buscar algo novo, criar do zero, né? Por isso que a gente sempre fala pros nossos alunos a importância da comunidade sexy. Porque no momento que a pessoa decide sair do selfie 1 e ir pro selfie 2, é o momento em que ela decide fazer uma virada na vida. E para isso ela precisa cortar esses vínculos que ainda chamam ela para esse hábito de ser a pessoa do selfie 1, que todo mundo conhece. E é confortável ter alguém que sempre lava a louça, que nunca pede o seu pedaço de pizza, que sempre tá ali. É confortável ter um selfie 1 do seu lado. No momento em que ela entra e fala, eu quero fazer essa mudança, ela precisa ter uma comunidade que acolha esse novo momento. E esteja perto de pessoas que vão fortalecer esse novo momento, que vão dizer, não tenha vergonha de fazer isso. Eu sei que esse é o teu objetivo e eu tô aqui só pra te incentivar a construir isso e não pra te puxar pra trás. E aí eu te pergunto, você teve essa virada na vida? Você teve esse momento que você cortou os vínculos e precisou de apoio para um novo momento? Como foi essa transição? Cara, demais. E assim, se não fosse essa transição, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria entrado no digital. Então, foi graças à crise que eu tive na minha vida que eu me reinventei, me transformei. Assim, eu fiquei, por mais de 10 anos, eu fiz faculdade. Lá eu achava que minha vida ia ser, não, graduação, mestrado, que nem tem o Campbell fala, né, no Herói de Mil Faces. Não, você vai... A vida da aldeia, né? Tipo, graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, virar professora universitária... Sabe, casar, ter filhos, envelhecer e morrer. Aí no mestrado eu me decepcionei muito com o orientador e mudei de área, fui trabalhar com o PNL com meu pai. Só que não era uma parada que eu curtia. E eu fiquei lá dentro 10 anos. Só que eu não estava feliz. Por quê? Eu estava me encaixando para caber. Eu estava querendo a aprovação do meu pai.
E no momento que eu lancei minha primeira mentoria online, já foi tipo, opa, não preciso ser assim, caralho, eu posso fazer do meu jeito, eu posso dar aula do que eu quiser. Foi uma coisa assim, surreal. Cara, que liberdade, sabe? Então foi muito foda. E depois disso, eu tive umas mudanças, enfim, pandemia veio aí, né? E sabe como é que é aquele lance? Muita crise, muito olhar pra dentro. Eu fiquei 2 anos sem trabalhar, sem ganhar dinheiro, só... E até que eu falo assim, que eu perdi... Quer dizer, tem gente que tem que falar, tem que parar de falar perdi. Então é o momento de cada um em ressignificação, né? Ou seja, eu investi 1 milhão em aprender o que não fazer, né? E disso aí veio uma culpa do caralho. Eu fiquei, nossa, não acredito que eu vendi o apartamento e quebrei. O dinheiro que meus pais, sabe, levou a vida inteira construindo. Fiquei muito mal, muito mal. E depois, e esse que foi o meu ponto de virada, cara. Aquele papo de que quando você chega no fundo do poço, lá tem uma mola, é real. Eu nunca descobri tanto meu poder de, porra, fazer diferença. Caralho, pra caralho, se não tivesse ficado muito na merda. Porque a gente não quer ficar na merda, a gente não quer, a gente faz de tudo pra não sentir a dor, sabe? Só que é exatamente a dor, essa, assim, não é gostosinho, mas, cara, transforma, porque você descobre, peraí, esse desconhecido todo que eu tenho medo, essa dor, e a gente estava falando antes dessa questão de codependência. Cara, eu tinha um medo de ficar sozinha. Isso, assim, atendo muita gente, muitos divorciados ou recém-separados que ficam assim, cara, eu não vou sobreviver só. Porra, sobrevive e fica bem. Mas o codependente, ele não é uma pessoa que fica muito bem sozinho e quando namora, a vida vira a outra pessoa? É um bom questionamento, né? Porque, então, só que até que ponto, se você parar pra pensar, o ficar sozinho também é uma estratégia. Ou uma fuga, ou tipo assim, porra, já que eu vou me fuder no relacionamento, deixa eu assim, tô de alto, deixa eu evitar a dor. Então eu pergunto pra Maíra que está sozinha agora, você está aprendendo a ficar sozinha ou você está se protegendo de uma relação? Porra, boa pergunta, cara. Eu sei até enquanto cara, eu acho que já foi bem mais o me proteger. Bem mais. Porque, assim, é todo um processo, né? Como tudo na vida. Num primeiro momento foi muita dor, muito escudo, muito... Não quero olhar pra isso. Cara, só que é interessante, porque depois de um momento, como isso tem todo um burilamento ali, sabe? Então, tipo, caralho, aí depois você vem numa fase de... Nossa, eu tô me curtindo pra caralho. É muito gostoso. Até eu, tipo, opa... Por quê? Porque pra mim, o que rolou muito foi um processo de desaprender pra aprender. Sabe? De, cara, esse padrão de relacionamento não faz mais sentido. Esse padrão de achar que eu sou o cocô do cavalo do bandido, ninguém vai querer e eu tenho que aceitar sabe? Aceitar o que vem, também nada a ver. Então, pra mim, teve um processo de aprender a merecer, aprender que eu mereço e que sou foda, incrível, linda, gata, gostosa, que eu não achava, eu sempre achei feio, horrível e que ninguém ia querer, então... enfim, um monte de historinhas que eu me contava e coisas que eu concluí, né, do meu histórico de vida. E eu achava que eu era muito merda. E depois que eu comecei a ver que, caralho, isso era a história que eu me contava. Então, assim, é gostoso, sabe? E eu acho que tem um ponto, o Padrinho veio aqui, ele foi o primeiro episódio do SexyCast. E aí ele tá solteiro, e ele falou, transo com 10 meninas, e eu gosto disso, e todo mundo sabe, tá tudo certo. E aí eu fui pra um lugar parecido desse, que é... Tá, mas você tá transando com todo mundo porque você tá querendo se divertir ou porque você tá se protegendo dessa relação que você falou que você se machucou? E aí, no final das contas, é sobre se proteger também e aproveitar o caminho. Sim, eu estou me protegendo, sim. O ser humano vive processos. Então, estou machucada, sim. Estou me protegendo de uma relação, mas enquanto estou me protegendo porque é natural pra mim me proteger... Eu quero curtir essa jornada e tô aprendendo a ficar sozinha e tô aprendendo a me valorizar. Inclusive, uma das coisas que você fala é sobre como a gente se orgulhar da gente, né? Como a gente se valorizar. Eu vi que você fez um post que é como reconhecer tudo que a gente fez. Como foi você se reconhecer e se valorizar? Pra quem tá em casa, que provavelmente também viveu coisas parecidas, se sente a última bolacha...
a última bolacha? Não, isso é bom, né? A mosca do cocô do cavalo do bandido. Exatamente. Pra quem tá se sentindo assim, Aham. e você que já se sentiu assim, como se levanta? Quais são as dicas dessa mola? Então, eu sempre passo pra galera um exercício que eu falo assim, a lista de conquistas. São 2 exercícios que eu sempre passo pros meus clientes, alunos. Acabei de sair de uma aula que eu falei, ó, faz essa porra aí que é bom. Um é um negócio que você conhece, curte, Louise Hay? Não Que sei era que... uma mulher nos anos 70 que maravilhosa, que ajudou a galera a... Foi quem inventou, basicamente, a história do exercício na frente do espelho. De afirmações positivas na frente do espelho. Cara, que é um exercício de autoelogio. Eu já fiz, sem sacanagem. Uma vez eu passei isso pra uma cliente minha, a mulher sumiu. Tipo, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. De tão surreal, de tão difícil que era ela se autoelogiar. A autocrítica era tão fodida, tão pesada, que ela nunca mais apareceu. Tem um exercício, você falou isso, eu lembrei de um exercício muito foda que eu aprendi com um cara, um hipnoterapeuta fodão que eu estudei, que é tipo discípulo do cara mais foda da hipnose, não sei o quê. Que é exatamente sobre você apadrinhar e acolher as suas sombras. Muita gente no digital, eu sempre falo, é movido por uma necessidade de provar pra alguém. Olha onde eu cheguei, olha onde eu consegui. Tem uma raiva, às vezes, que até se a pessoa não acolhe a própria sombra, ela vira. E a gente acabou de falar aqui nos bastidores, também a nossa dor que a gente foi abusado de uma maneira e a gente abusa daquela mesma maneira, porque é uma maneira da gente colocar pra fora do pior jeito uma dor que a gente tá sentindo, né? Mas o que seria acolher a sombra? Acolher a sombra é basicamente você meio que assim, falar assim, olha, eu tô com... Metaforicamente falando, olha, eu tô com uma calcinha vinho que tá furada e rasgada. É basicamente assim, o que eu quero que você veja... isso aqui é um exercício budista chamado tetralema. Que basicamente é você falar, isso é verdade, ambos são verdade, nenhum dos dois é verdade. Que é você desfazer os apegos do ego, que é tipo assim, basicamente a gente tem 2 lados, né? O lado síndrome da boazinha, bonitinho, que é aquela máscara social, a persona que a gente bota pra todo mundo amar, gente. E cadê o selfie, né? Que, tipo assim, o que eu quero que você veja em mim é que a primeira fala, são 4 falas. A primeira é que eu não consigo fazer assim, eu tenho que ficar tranquila. Sentir. Realmente fazer real, assim. Aline, o que eu quero que você veja... E eu não sei o que vai falar. Tipo assim, é algo que eu gosto do fogo sagrado, que é... Sabe, conhece da Mônica Oliveira? Aquele deixa a boca falar, sabe? Você vai colocar a frase, deixa a boca falar. Deixa vir o que tá afim de vir. Que é... Lógico, a gente respira fundo algumas vezes antes pra ir pra dentro, né? E realmente sentir, se conectar. Isso, pra gente vir a partir do centro, sabe? Aline, o que eu quero que você veja em mim... Engraçado que a palavra que vem é que eu sou ferida. Doido pra caralho, né? E o que eu não quero que você veja em mim, que é, ou seja, máscara, sombra, né? O que eu não quero que você veja em mim... é que eu sou frágil. Que tem partes em mim que eu me sinto fraca. Aí tem a fala 3 e a fala 4. Você vira pra mim e fala, eu vejo que você é X e eu vejo que você é Y. Eu vejo que você é ferida e eu vejo que você é frágil. Isso, eu vejo ambos, né? A ferida e a frágil. Aí você fala isso. Eu vejo ambos, a ferida e a frágil. E a parte que cura. E eu também vejo que você é muito, muito, muito mais. E eu também vejo que você é muito, muito mais. Porra, isso é bom pra caralho. É muito lindo isso. Sabe? Isso é acolher a sombra. Quer fazer agora? Não. Não, eu acho que eu vou deixar minha sombra. O meu monstro. O meu monstro. E você sabe o que é engraçado, cara? Que eu ensino isso nos treinamentos. Mentira, eu quero fazer depois daqui. Tá, demorou. Em off, assim, desliga a câmera. Esse a gente faz nos bastidores. Demorou. Que uma vez eu fiz esse exercício, né, num treinamento de Master Practitioner em PNL, ou seja, treinando facilitadores ou pessoas que querem fazer um mergulhão.
na PNL. Aí eu fiz isso com um terapeuta, né? O cara, porra, como é que eu vou fazer isso pro meu cliente? Como é que eu vou falar pro meu cliente da minha sombra? O cara vai deixar de me comprar. Por quê? Porque ele só o lado bonitinho que ele acha que era o cliente que compra. Que burro, né? Gente, na moral, você não tem noção, mas a sua vulnerabilidade é que conecta. O quanto de gente que eu recebo que fala, caralho, você é igual a mim, sabe? Você faz cocô, você peida, porra, você tem olheira, caralho, nossa, quando você falou que você sofreu bullying, né, no colégio, eu me conectei. Porra! Sim, muitos terapeutas, nossos alunos, passam por essa questão, porque, obviamente, no momento que você oferece uma cura, uma transformação, uma terapia que vai mudar e tornar aquela pessoa mais feliz, quem tá do outro lado tem talvez um pré-julgamento de falar, ah, mas você é feliz, ah, mas você tá curado, e a verdade é que se é um ser humano, calma, não tem uma cura integral, né? Então, como realmente você vender um serviço que propõe cura, felicidade e também se colocar, de certa forma, frágil. E também usar essa fragilidade como força que tem a ver um pouco com acolher essa sombra, como, por exemplo, uma terapeuta que passou por traumas sexuais, utilizar a dor que ela sentiu para curar pessoas que tiveram a mesma experiência ou experiências similares. Ou seja, ela pegou a fragilidade dela e tornou aquilo uma potência. Então, a gente fala muito isso para os nossos alunos. Usa a parte que você se considera mais fraca para trazer a força que a pessoa fale. Ninguém vai saber cuidar da minha dor como você, porque só você chegou nesse fundo do poço. Sim, eu tenho muito cliente que chega até mim por conta da identificação. É muito real isso. E quais identificações, assim, por que você acha que a pessoa fecha contigo? Cara, é muito louco, são várias, sacou? Desde, tipo, ter vivido, passado por alguns relacionamentos abusivos, até ter sofrido bullying na escola, até meu avô teve câncer, eu emagreci 10 quilos, eu a vida inteira me senti cocô, eu introvertida, nerd, me sentia excluída, não pertencendo. Tanto que a minha tribo é dos ETs do bem. É a galera que se sente ET, que se sente esquisita, se sente misfit, sabe? Deslocado, excluído. Então, eu vim desse lugar de me sentir não amada e não pertencendo. E por que na sua bio você fala PNL raiz? Qual é a diferença do PNL para o PNL raiz? Cara, eu digo PNL raiz porque eu fui beber na fonte. Tipo assim, muita gente acha que PNL é Tony Robbins, acabou. Tipo assim, brother, Tony Robbins é, segunda geração. Eu fui estudar com o John Grinder, que é o cara que criou, com o Robert Dilts, que é um dos grandes desenvolvedores, com David Goggins, com uma porrada de gente que estava lá na fonte. Então, muita gente pega assim, leu O Poder Sem Limites e, sei PNL. Não, é muito mais profundo do que isso. Por exemplo, esse exercício que a gente fez aqui, isso aqui é PNL raiz no sentido de... É Gestalt, é Milton Erickson, ou seja, a hipnose ericksoniana profunda do conectar limbicamente, somaticamente. De eu olhar para você e não ficar, vamos criar rapport. O que é criar rapport? Eu vou pegar o gesto seu e vou fazer igual. Caralho, não, brother. Rapport é eu ter uma sintonização de valores, sabe, em camadas muito mais profundas do que simplesmente uma coisa meio que macaco de imitação e uma persuasão fria. Tipo assim, vou dar um exemplo de uma parada que aconteceu, nem vou citar nomes, mas, tipo, eu tava numa de contratar uma estrategista, né? Aí eu fiz uma call com uns meninos de 20 e poucos anos e eu via que eles eram movidos só pela grana, sacou? Do tipo, as perguntas eram tipo assim, não, primeira coisa que o cara já mandou mal pra caralho. Eu falei, brother, tudo que eu li antes de ligar fica feio pra caralho. O cara, não, porque pela sua idade, tipo, já, oi, tudo bem, velha? Pela sua idade, você é da época dos Backstreet Boys. Oi? Backstreet Boys, eu já cheguei assim, não, foi mal, nunca que eu ia ser, caralho, nunca que eu ia ouvir Backstreet Boys. Já perdeu você. Já li, já no oi, já não. Já quebrou rapport de cara. E aí depois, mais pra frente, o que eu preciso falar pra gente fechar hoje? Eu falei, cara, nada que você disser vai me fazer fechar hoje. Eu não vou tomar uma decisão emocional. Sabe? Tipo assim, mano, essa persuasãozinha, gatilhozinho mental pra cima de mim. Aí para que tá feio, sacou? Então, isso é PNL rasa. É gatilhos mentais da copy, tipo, eu tô lendo a sua estrutura, sacou? Eu leio a estrutura de linguagem. Eu sei ler os códigos da mente, PNLs, é tipo assim, relações de causa e efeito, equivalência complexa, nas frases, nas palavras usadas. Então, porra. Mas no caso, quando a gente fala programação neurolinguística, a gente tá falando de
O que é esse termo? Pra quem não sabe, nunca ouviu falar de PNL. Nunca ouvi Então, falar. você tá falando assim, cara, a pessoa chegou e agiu, fez um rapó, que é essa sintonia errada. Como que ele poderia fazer isso usando o PNL direito, PNL raiz? Usando o PNL raiz é você... Cara, isso me lembrou de uma frase do Milton Erickson, que é um dos caras que tipo, a PNL foi inspirada, foi criada bebendo na fonte dele, sabe? Então eu chamo de raiz porque eu tenho esse muito respeito aos autores, aos criadores, a referência bibliográfica da fonte da parada. Então, que pouca gente também, muita gente não reconhece, sabe? A fonte. Que ele dizia o seguinte, como é que não existe outra forma, como é que você ajuda o outro? Como é que você ajuda o outro a mudar? Assim, tudo bem, parece uma pergunta retórica, mas não tem resposta errada. Você pode... O que você chutaria? Como você ajuda o outro a mudar? Empatia. Show. Porra, é bem isso. Não existe como... De dentro. Então, como é que o Milton Erickson ajudava as pessoas? Ele entendia o sistema do outro. Aprende a falar a língua do outro. Não existe como você gerar mudança que não seja por dentro. Eu tenho que entrar naquele modelo de mundo, entender como a pessoa pensa, como se ela é mais visual, auditiva, sinestésica, como é que ela se posiciona, quais são os tipos de crença que ela carrega. Que é importante para ela. Que é isso que o empreendedor tem que fazer com o seu cliente, né? Se o cara tá numa reunião de encantamento para fechar uma mentoria ou uma estratégia digital contigo, ele tem que entrar dentro do teu sistema. Ele tem que entrar dentro do teu entendimento de valores, de ritmo, para poder fechar contigo, para você se sentir segura de que você tá conversando com alguém que te entende, né? Entendi. Então, tipo assim, rapport é basicamente você chegar nessa sensação de, caralho, ela me entende, ela é igual a mim. Sacou? Só que não de forma maniqueísta, não de forma a manipular, e sim de forma genuína. Por quê? Por exemplo, muita gente fala, modelagem, você vê o povo do digital falando, modelagem. Cara, modelagem não é imitar. Eu tenho uma formação que eu criei em cima de 5 autores da PNL, esses raiz, assim, de modelagem, que é para eu entender o segredo do sucesso, o passo a passo mental de como essa pessoa gerou esse skill, gerou esse número de faturamento, ou o que quer que seja que eu quero aprender a pegar o mindset daquela pessoa, o que eu preciso fazer? Eu preciso, como diz o John Grinder, engolir a melancia inteira e cuspir nos pedaços, os carocinhos. Ou seja, eu preciso absorver o modelo de mundo dela, experimentar em mim, rodar aquele sistema e ver o que é redundante, o que é útil, o que não é. Então, modelar é muito mais sobre isso. E para você modelar alguém, uma premissa é você precisa ter uma conexão genuína entre modelador e modelado. Porque se você não vai com a cara daquela pessoa, já tem várias informações que você filtra, que fala, porra, isso aqui não. Então, você não consegue modelar direito. Entendi. E como que você utiliza isso, por exemplo, na tua estratégia com o teu público? Quem é o teu público hoje, né? Quem são as pessoas que se conectam contigo? E como você utiliza essa estratégia de quem que você modela, né? Tá. Boa pergunta. Quem eu modelo? Tá. Deixa eu pensar, deixa eu deixar essa aqui no stand-by. Peraí, que são 2 perguntas bem profundas. Como que eu me conecto com o meu público? Quem é meu público? Quem eu modelo? Calma aí. Vamos ser... E eu até sou tão dessa coisa do rapport, sem querer, tipo assim, a gente vai ser opções ou procedimento? É o quê? 1 e 2 ou não tem essa de ordem? Qual vai ser? Eu te dou o direito da escolher. Democracia. Porra, demorou. Cara, eu fiquei intrigada. Quem eu modelo? Caralho. Hoje em dia... E teve uma época que eu modelei muito, assim, os caras que eram cria do Tony Robbins, que é que, assim, como podcasters sensacionais. Não sei se você conhece o School of Greatness, aquele cara... Sim. Pô, esqueci o nome dele, gente. Que era atleta. E tem um livro, A Máscara da Masculinidade, que eu até dei pro meu pai, assim, que é maior socão. Caralho, esqueci. Me fugiu agora o nome dele. Lewis Howes, Evan Carmichael, Brandon Bouchard. Eram 3 caras que eu fiquei muito... Que eu adoro o Brandon naquela hábito de alta performance. Eram 3 caras que eu fui estudar e beber muito na fonte, que eram crias do Tony. Caralho, mas quem eu modelo hoje em dia? Porra, não sei, vou ter que... Sabe, porque eu tenho que fazer assim, deixa eu atualizar a resposta, que essa resposta já tá meio velha. Então é uma pergunta que eu vou levar um tempo para pensar. E antes de tu responder sobre o teu público, eu vi os nomes todos das pessoas que você já estudou e trabalhou, e fiquei procurando algumas mulheres
Como é a tua relação? É um ambiente predominantemente masculino ou não? E você ser mulher e mentorar nesse lugar, tem alguma questão na tua trajetória? Alguma dificuldade de validação de autoridade? Como é ser mulher e trabalhar com o que tu trabalha? Cara, então, peraí, que são também de novo 1, 2, 3 perguntas aqui, né? Tipo, são várias aí. Até engraçado que quando eu falei da modelagem, depois eu falei, esqueci da Judite Delosier, esqueci da Suzy, que são pessoas mais próximas que eu conheci dessa galera PNL raiz, que eu modelo pra caralho, assim. E eu falei, porra, pode crer, esqueci. São referências femininas. Referências femininas. Dentro da PNL, a PNL de fato é um ambiente majoritariamente masculino, pela sua origem, história, né? Foram 2 caras estudando 3 terapeutas, que surgiu. E também, como é uma ciência, assim, que ou pseudociência, enfim, embora tenha suas validações científicas, né? Que começou muito do pescoço para muito mental, então ela é algo muito voltada para sucesso, alta performance, vendas, que ela começou muito masculina. E realmente eu tive uma dificuldade de galgar meu espaço dentro da PNL. É aquele lance, né? A gente que é mulher, a gente tem que cortar um dobrado e ainda assim, você só teve as coisas porque você é blá blá blá, entendeu? De menos valia, de desmerecimento. Eu fiquei por 10 anos ministrando treinamento junto ao meu pai, a empresa, e uma equipe de facilitadores majoritariamente masculina. Eu fui, tipo assim, eu era a única trainer mulher. Aí depois entrou uma outra menina para ser trainer. Mas era um ambiente dominado por homens. Então, quando eu comecei, foi bizarro, porque eu me vesti igual meu pai. Numa de tipo, eu tenho que me vestir, me fantasiar de homem para conseguir falar de igual para igual. E eu acho até que eu assumi uma postura, uma energia muito mais masculina também, porque eu falava com caras de 50, 60 anos, mulheres de todos, homens e mulheres de todas as idades, mas principalmente, quem é você? Essa menina de 25 anos dando aula para eu, velhão aqui, tipo assim, já sênior, e quem é você na fila do pão? Aliás, a primeira aula que eu dei na vida, meu pai é, tipo, médico militar, sacou? Tipo, e veio de um ambiente, tipo, fazenda, então, olha o mindset ali, quanto de carga, né, transgeracional, enfim, carga cultural de o homem é que manda, que sabe, que faz, cala a boca, você não sabe nada, você é mulher. Então, eu tive que realmente me esforçar pra caralho pra me provar. E também no lugar de filha, né? Que é outra coisa você não sabe nada, você é minha filha. Eu criei essa empresa do zero aqui. Então, foi pra mim algo realmente de muito esforço, de muito tentar provar o meu valor, sacou? E pra quem tá em casa hoje, que também tem esse objetivo, que é, eu quero ser uma autoridade num tema específico, eu quero ser uma expert, sou mulher, como eu posso burlar essa dificuldade do ambiente, que talvez seja um ambiente majoritariamente masculino, como eu me coloco, como você fez, e o que você diria pra quem tá nesse momento que é, estou num ambiente onde me descredibilizam como mulher. O que você fez pra te legitimar como autoridade? O que você tá fazendo, né? Eu, assim, ao longo da minha trajetória, eu sempre me cobrei muito, me exigi, sempre, sabe, como eu tinha essa coisa de ser a filha do dono e, enfim, e mulher, né? Então, eu sabia que tudo que eu fazia, e até acho que é algo que atrai muito o meu cliente, que é tudo que eu faço, eu explico exatamente por que eu estou fazendo, de onde que eu tirei. Tipo, eu não tirei isso da minha cabeça. Tudo que eu estou falando e aplicando, implementando, ensinando, é algo que eu já testei e comprovei com algum cliente meu, ou eu tenho dados de onde veio isso aqui. Então, é muito falar de um lugar que gere essa segurança da criança interior, de tipo assim, cara, eu não estou falando merda. Sabe, eu não me dou nem a permissão de falar merda. Tudo é credível e testado. Então, isso é muito meu, assim, de ter integridade impecável de, cara, não existe. Se eu tô falando, é porque tem, tipo assim, tem 100% de garantia de que isso aqui vai funcionar e vai valer. Então, essa segurança que vem da prática e do... Eu sei do que eu tô falando. Isso ajuda muito a dar essa credibilidade, sabe? Eletrificação de segurança. Nós tivemos a turma dos consultores e nós tivemos uma conversa com as consultoras mulheres e a gente falou sobre as 3
coisas que a gente considera que sejam importantes para elas se legitimarem. E a primeira delas é segurança. Quando vocês estiverem falando com um possível cliente ou com um possível mentorado, vocês precisam entender que vocês vão ter que eletrificar mais segurança. Como faz isso? Trazendo o porquê que você tá falando, saindo da esfera do eu acho isso, eu acho aquilo. Eu acho isso porque fulano, tananana, por conta da teoria tal, citar todo o teu embasamento teórico para te chegar a ter a opinião que você tem. É o preço que a gente paga por ser mulher e ter que provar que o que a gente está falando faz sentido, né? Então, eu acho que a eletrificação de segurança é uma dica importantíssima para quem tá nesse momento que é tentar ser uma referência. E acho que a gente ficou com a pergunta de como você cativa o teu público. Quem é ele e como que você hoje, na hora de você fazer uma postagem para falar sobre alguma coisa, como é a Maíra trabalhando nesse lugar de produção de conteúdo pro público dela? Eu acho que me vieram duas respostas, tá? A primeira delas é a questão do storytelling, sabe? De ter esse cuidado de fazer a novela ali no Instagram pra ficar divertido, pra não ser chato. E até mesmo, cara, empolgar e engajar. Do tipo assim, eu vivi uma mudança muito grande de aprender a ser disciplinada, aprender a ter rotina, aprender a beber 3 litros de água por dia, aprender a malhar todo dia. E isso aí, quanto que inspira e motiva? Acho que ele básico, bem feito, repetitivo, que ajuda pra caralho. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito. É pensar de forma estratégica no que eu vou contar ali, como, para que seja, sabe, tem aquela onda emocional do que eu vou postar. Isso é uma coisa. E outro é a minha história. Cara, a história conecta do tipo assim, a minha bagagem. Eu falo da minha dor, eu falo da minha vulnerabilidade, eu conto dos insights dos clientes, as fichas que me caíram, das crenças que eu mesma mudo. Então, tipo, é muito PNL na prática do, cara, como que eu usei as ferramentas para mim, como é que eu uso em mim? Então, até outro dia, uma estrategista falou, nossa, você é muito arquétipo, 2 arquétipos, o mago explorador, você vai lá, testa, roda em você, e se funcionar, você passa, o que funciona, você passa adiante. Então, essa é uma parada também, de eu estar contando, de fato, a coisa da vulnerabilidade. Eu me boto disponível, sabe? E qual foi, nessa experiência toda com vários mentorados, qual foi o caso que mais te surpreendeu? Que tu pode dizer, esse é o meu case de sucesso. Essa pessoa estava no ponto A e depois que ela passou por mim, ela chegou no ponto B. Cara, tem tantos, mas assim, eu vou dizer que no momento é o Carlos, que é a Peta. Que foi surreal. O primeiro cara que comprou o meu método Códigos da PNL é Turma 1. Que era um cara assim que eu não conhecia, não fazia ideia de quem era. Foi o primeiro a comprar. Eu falei, caralho, quem é esse cara? Por que ele comprou? Ele era aluno de uma mentorada minha, advogada, que é a Xuxa da advocacia extrajudicial. E ele se identificou com a minha história, que era bullying no colégio, querer aprovação do pai, câncer, porque o meu avô morreu de câncer, e aí meio que virou minha bandeira ajudar as pessoas na autocura através da PNL. Então, tudo isso, elementos da minha história de querer ser amado, aceito, aprovado, se cobrar, se criticar, e tudo isso aí ele falou, caraca, ela fala comigo, ela me entende, pum. Ele foi, comprou o curso e foi fazer sessões individuais comigo. Em 6 meses ele conseguiu... Assim, o cara tava no terceiro câncer, né? Surreal. Ele conseguiu zerar o câncer e se tornou, assim, o maior evangelista do meu trabalho que existe, sabe? O maior... tipo assim, aquele cara que fala pra todo mundo, não, o PNL é muito bom, a Maíra me ajudou, não sei o quê. E qual foi o principal trabalho de reprogramação que você fez com ele? Porque eu vi que você fala, essa pessoa, ela tá em relação com a morte, né? Ela tá se entendendo em relação com a morte. Quando você olha um caso como esse, seja alguém que tem um câncer ou alguém que tá pensando em suicídio, que tá com essa relação com a morte, como que funciona o teu processo de mentoria? Nesse caso específico É porque, assim, muitas vezes tem alguns padrões comuns a pessoas que têm câncer. Extremamente autocrítica. É aquela coisa da boazinha, do todo mundo vem em primeiro lugar antes dela. Ela se culpa, se pune, não se perdoa, carrega mágoas do passado. Então, tem alguns aspectos comuns que eu vou e vejo já, tipo, quais são os padrões de pensamento que todo mundo... Sabe, tipo assim, a gente funciona de forma muito parecida. Então, eu vou vendo dentro daquilo ali e trabalhando cada um deles. Mas o principal é aprender a se amar. Aprender a se amar, se conhecer, se valorizar exatamente do jeito que você é. Então, trabalhar o amor próprio e a autoestima da pessoa para ela falar, cara, eu não sou o meu erro, eu não sou o meu passado. Aquilo ali é algo que aconteceu, algo que eu fiz e ok, eu não sabia.
eu fiz o melhor que eu podia com os recursos que eu tinha na época. E tá lindo. E seguir, tipo assim, segue o baile. É daqui pra frente. O que eu vou fazer com essa porra? Vai me matar ou vai ser a minha alavancagem? Tipo assim, vai me gerar vida, sabe? Que coisas boas eu posso criar? E engraçado que ele fala assim que eles se achavam merda. Agora ele fala, eu sou adubo. Ou seja, porque adubo é bom, adubo gera vida, né? Então, ele se sentia um cocôzão e hoje ele... Eu falei assim, Carla, vamos trocar essa metáfora. Eu falei, porra, adubo, você ainda quer usar essa referência ali? É mesmo, né? Não faz mais sentido. Eu sou um vencedor. Eu falei, porra, de superação, sabe? E você já se deparou com casos que você não conseguiu curar? Já. Sim, porque eu não curo ninguém. Então, se você é terapeuta e acha que cura alguém, desce do salto, princesa, o príncipe, que, porra, não tem nada a ver. Toda cura é autocura. A pessoa precisa tomar, por isso que eu uso até a chave. A chave... A porta só abre por dentro. A pessoa tem que tomar a decisão de querer a mudança. Porque muitas vezes, a pessoa que fica com, por exemplo, câncer, eu sempre vou bater nessa tecla porque eu sou apaixonada por isso também, né? Ela, às vezes, dependendo em que etapa do processo ela tá, ela já tomou a decisão de que quer morrer, que vai morrer, que não tem saída. E é isso aí, ela merece morrer e não tem jeito. Aí não tem nada que eu possa fazer. Então, se ela já tomou a decisão. Só que quem tá com câncer não quer morrer. Não quer morrer. Só que ela tá numa dor, um sofrimento tão fodido que ela fala assim, cara, é tão ruim e eu não sei sair, não tem jeito, que é melhor morrer. Que morrer vem como uma saída, porque ela não encontra saída. Então, para que viver? Não vale a pena viver. Essa vida de sofrimento eu não quero mais. Eu acho que tu tocou num ponto que os profissionais que trabalham com terapias holísticas, nós temos muitos alunos, eles... Como eu vou medir a qualidade do teu trabalho? Acho que essa é a minha pergunta. Porque a gente tem milhões de terapeutas com várias técnicas diferentes. Uhum. E aí, frente à ideia de que a chave só abre por dentro se a pessoa quiser, eu posso ser um terapeuta que, quando dá certo e eu consigo ajudar aquela pessoa, eu sou boa. Quando não dá certo, é porque a pessoa não deixou a porta aberta. E aí eu sinto que é como a gente mede, né, eu tô precisando de ajuda, chego ali no Instagram, eu tenho 5 técnicas diferentes para curar minha depressão. Como eu posso ter uma análise qualitativa do profissional? O que tu indicaria, assim? Vou fazer uma reunião com você para saber se eu vou seguir tratamento da minha depressão com você. Quais são as coisas que eu tenho que prestar atenção para que eu não caia num lugar de... Acho que você entendeu o que eu quis dizer, Sim, né? sim, que é sim. como eletrificar segurança, porque é um trabalho que a gente não consegue, de fato, medir Sim. se quando você não conseguiu foi porque um paciente teu não abriu a porta ou porque, de fato, tu não tinha ferramenta suficiente para abrir aquela porta. Inclusive, como é a tua relação com isso, né? Da autocrítica do teu trabalho, de quando que eu não sou boa ou quanto tudo que eu tenho para oferecer não serve para essa pessoa. Sim, e isso, assim, no começo da carreira... Foi um pouco uma questão, tipo, em 2012, 2013, quando eu comecei a... Porque eu comecei, curioso, eu comecei a dar aula antes de começar a atender. Comecei a dar aula em 2011, 2012 eu comecei a atender os primeiros clientes. Então, eu tinha muita teoria e pouca prática. Aí, quando eu comecei a ter a prática, uma vez eu me lembro um cara que... Eu virei para a mãe dele que pagava a sessão. Um cara de 30 anos pegava, assim, uma chave do Audi, botou em cima da mesa e a mamãe estava pagando a sessão. Isso, assim, pro terapeuta que tá iniciante, brother, se a pessoa não assume a responsabilidade, esquece que também não vai dar ruim. A grande, quer dizer, não necessariamente, mas as chances de dar merda é muito grande. Porque a pessoa, se ela não assume os próprios BOs, tipo, eu quero que meu marido se cure. Ou, tipo assim, eu já atendi uma pessoa com câncer que a amiga pagou e quis que ela fizesse. Mas a própria pessoa não queria. Então... Sacou? Se a pessoa não quer, quem sou eu na fila do pão? Então, esse respeito à vontade do outro é algo que, para mim, é uma premissa fundamental. Eu vou até onde o cliente quer e permite. Legal, só que, lógico, tem a questão do skill set também, tipo, das habilidades. Ok, se eu não tenho tanta habilidade, pode ser que a coisa não funcione. E é interessante que os caras que criaram, esses fundadores da PNL, tinha aqueles clientes que... não davam certo, né? Eles diziam, o problema é do cliente. Também tem a ver com, existe um estilo, um formato de terapia que encaixa com esse tipo de pessoa. Então, tem que ter o encaixe do meu método, ele serve para algumas pessoas e pode não servir para outras, e tá tudo bem também.
Porque eu não tenho essa pretensão de brincar de Deus, ó. Cara, não, brother, não, sabe? Todo mundo é limitado e eu sei da minha limitação. Mas você também falou pra mim, antes da gente começar a gravar, que você tem 15 anos de experiência, né? Então, acho que tem um lugar aí que, ao mesmo tempo, existe essa sinestesia, mas também tem um lugar de a pessoa... Sou terapeuta nessa técnica. Quanto tempo você faz isso? 6 meses e quero ser uma autoridade no assunto? Calma lá. Então, há também um cuidado, há de se tomar um cuidado, principalmente nesse momento em que, mas eu quero ser um expert, mas eu quero ser uma autoridade. O que, de fato, na tua experiência e na tua jornada, te torna uma autoridade. Porque todo mundo quer ser famoso em um expert num determinado tema, todo mundo quer. Mas o que você pode dizer de você mesmo que corrobora para que eu legitime o teu lugar de poder de fala naquele assunto, né? Sim, e até nesse sentido, a primeira resposta inconsciente que me veio foi exatamente assim, veio muito congruente, lastro. Como é que você sabe que a pessoa é boa? Lastro. Olha o currículo dela, sabe? Porque botar depoimento na internet é muito fácil, mas vai ver, tipo assim, sabe? Não tem, sei lá, um reclame aqui de terapeuta, às vezes até tem, mas essas empresas maiores de coaching, né? Você tem, assim, então, cara, vai ver o lastro, vai ver o resultado e vai ver o que as pessoas estão falando dela e ver se você se conecta também, né? Porque é muito disso, da conexão, e eu acho que é porque, ainda mais depois da pandemia, todo mundo é terapeuta, todo mundo faz PNL. Então eu falo, cara, quem você conhece que foi na fonte, que estudou, porque também é outra parada que a galera usa para construir autoridade. Estudei com o criador da PNL. Hoje tá cheio de gente que fez um cursinho aqui com Bandler, outro com Grindr e fala, pô, estudei com o cara que criou. Cara, eu estudei com uns 15 caras desses aí, entendeu? Eu estudei com um monte de gente. E não foi um curso, foram 10 formações com um e 3 com outro. Então, é muito do... E tem coisas que você... Lógico, quem não tem essa intuição treinada, né? Que são os skills que a PNL até ensina, esses soft skills, ou seja, essas habilidades de ter empatia, de perceber quando a pessoa está falando a verdade, quando não está, e etc. Quando você não tem isso muito treinado, você cai muito fácil na conversa, porque é muito fácil também você gerar uma autoconfiança sem ter muito conhecimento. Então, não necessariamente a pessoa se posicionar confiante quer dizer que ela saiba muito. Às vezes, ela, com aquele pouquinho que ela sabe, ela praticou, que ficou excelente naquilo ali. Então, tem esses dois lados, que eu até... Hoje, mais cedo, eu estava dando uma aula sobre isso. Que eu estava dando uma aula para uma mentoria de médicos e, tipo, um monte de gente com 500 diplomas que não está fazendo grana. Por quê? O fazedor tem o fazedor e o sonhador, né? Então, vamos ver qual desses dois tipos vocês são. Por falar em grana, em fazedor e sonhador, o sonho do 6 em 1 aconteceu, se realizou. Sim, eu quero saber como foi esse processo. E como o Sexy Canvas e essa trajetória influenciou. Eu quero que tu fale, porque é um sonho pra todo mundo fazer um 6 em 1. Explica o que é e como você chegou nesse faturamento. Vamos lá, 6 em 2, né? Porque foram 2 dias de evento, a minha imersão. Minha primeira imersão 100% minha. Eu fiz 109 mil e uns quebrados aí. E vendendo minhas mentorias, assim, um pacote que eram treinamentos mais mentoria, sabe? E isso foi uma coisa que tu tava planejando há muito. Quando você entrou na Turma Pandora, você tinha esse sonho de eu quero faturar 6 dígitos. Na verdade, quando eu entrei na Pandora, eu já tinha feito. Foi antes até. Mas assim, eu não sou marinheira de primeira viagem do Sex Canvas. Sim, você já tem uma eu já tenho uma estrada. Eu tive nos outros eventos, quando o André tinha uma parceria, não sei se pode falar o nome do Strider. Eu fui do Mastermind do Strider. Fui no Sexy Hunters 1 e 2. Então, assim, já não é de hoje a minha afinidade com o André. Aliás, eu sou... Gente, não é marketing, não fui paga pra falar isso. Mas, cara, eu sou extremamente grata, real, ao André, assim. E até deu uma emocionada aqui. Porque, porra, ele falou uma parada pra mim em janeiro do ano passado. Assim, eu tava muito mal. Uma coisa que era um evento, que era, tipo assim, uma galera e tinha o VIP, que era um grupinho menor de 60 pessoas. Aí ele falou assim, cara, façam grana. Foi nessa época aí que isso ficou rodando na minha cabeça. Tipo, faça grana, fique gostoso, gostosa, pega geral, porque, porra, isso, vocês não tem noção de quão bom é. Vai mesmo. Aí eu falei, caralho, quer saber? E, tipo assim, eu confiei e senti verdade, porque eu tenho uma identificação muito foda com o André também. Essa parada do ir pra farmácia de roupão, eu falei, caralho, eu super farei isso, sabe? Super sou eu também. O mendigo milionário, super também me identifico. Mudei meu posicionamento, mas eu sou total mochileira também, good vibes. Igual vocês, falei, caralho, é muito minha tribo. Mas, então, assim,
isso mexeu muito comigo. Então, assim, eu comprei o Sexy Canvas muitas turmas atrás, percebi coisas sexys em mim, deixei aquilo meio que engavetado, usava no Instagram numa época que eu não estava vendendo nada, mas eu falei, cara, isso aqui realmente me ajudou a tomar consciência do que eu estava fazendo de forma mais intencional. E quando eu reencontrei com o André, conheci, porra, ele foi tipo assim, não vou dizer assim paizão, mas teve umas paradas que me tocaram muito o coração e me ajudaram muito. Depois que eu voltei de janeiro, eu fui num evento, arrumei um coprodutor, um outro mentor que me ajudaram a organizar, mas eu tinha como plano de fundo muito forte o sexy, assim. Eu falei, cara, tem que ser sexy. Tudo que eu lançar tem que ser divertido, tem que ser leve, tem que ser lúdico. E é muito bom quando a gente faz um faturamento, às vezes, para uma pessoa que tá em casa, fazer um faturamento de 100 mil, assim, na hora. Falar, caraca, 100 mil na minha mão, isso é muita coisa. Porque não é só sobre o dinheiro, é sobre tudo que tu precisou fazer para conquistar aquilo. E aí a minha pergunta derradeira é, qual é o próximo objetivo? Aonde Maíra Laranjeira quer chegar? Ai... Cara, eu tenho um sonho, assim, bem grande e ousado, que é... Dois grandes sonhos bem ousados. Um primeiro é atingir um marco que é um pouco egóico, assim, de numérico, sabe? 1 milhão de pessoas serem tocadas pela PNL através do meu trabalho, direto ou indiretamente. Esse é um. Segundo é publicar um livro sobre câncer e PNL e como que você pode aprender a chegar na remissão espontânea, ou seja, cura sem remédio, sem... que não é química, é trabalhar o lado emocional, porque 7 de 9 fatores que levam à remissão espontânea, ou seja, pessoas curadas do câncer sem remédio, são emocionais. Então eu quero publicar um livro, dar treinamentos e seguir essa linha, porque é o que toca, me faz meu coração bater forte, assim, é uma das minhas paixões. Hábitos, alta performance, grana é muito foda. Agora, cara, você ajudar uma pessoa a se curar de quando ela já tá, tipo assim, o médico falou que ela tá terminal, já era, e ela, tipo, ter essa... Isso é muito foda. Então, é a minha paixão, assim. Um dia ainda que eu quero... Eu já ajudei. Tenho um número de casos pequeno ainda, menos de 10 pessoas que eu peguei do início ao fim e que chegaram a uma remissão. Mas, assim, eu quero ajudar muitas pessoas ainda através do meu trabalho. Enquanto eu estiver viva, eu sei que eu tenho muita coisa para fazer. Tem muita doença psicossomática que doença crônica, não só o câncer, mas muita doença crônica que não precisaria existir se as pessoas aprendessem a ouvir o próprio corpo. E aprender a encontrar, descobrir que elas já são a pílula mágica que elas tanto procuram. Que lindo. Nossa, que lindo. É um bom self-3. Maíra, obrigada. Obrigada por ter vindo. Que honra, objetivos cara. Lindos, que coragem. Nossa, tem uma produção aqui. Yeah. Obrigada. Obrigada por ter vindo, por ter falado coisas que com certeza inspiraram a galera que tá nos assistindo. Gente, se inscreve no canal, ativa o sininho para os próximos episódios. A gente tá aqui falando de Selfie 1, de Selfie 2, de Selfie 3, porque todas as jornadas dos nossos convidados podem inspirar a jornada de vocês. Comenta nesse vídeo, segue a Maíra no Insta, pra gente também aumentar a nossa rede. Curte esse vídeo, façam seus comentários. Pra gente é muito importante escutar como essa conversa reverberou pra vocês. Quer mandar um beijo pro povo? Isso aí, galera. Meus ETs do bem, queridos. Gratidão por todo mundo que me segue já e me acompanha. E você que tá em casa aí, se alguma coisa... Vou passar uma mensagem final, que é aquela, nem minha, eu sou muito do canal, né? Do tipo, que é, se você aprender, que é do Milton Erickson, o cara que criou a hipnose ericksoniana. Se você aprender alguma coisa comigo, passe adiante. Ensina, aplica na sua vida. Até porque quando você ensina pra alguém, você retém 85% do que você aprende. Então, se você aprender alguma coisa comigo, se for de valor, pega, abre seu Instagram, manda uma mensagem. Cara, passa essa porra pra alguém. Vai multiplicar, vai replicar e gerar transformação na vida de mais pessoas, porque o mundo tá precisando disso. É isso, gente. Um beijo, povo!